Olá, pessoal. Então vamos começar, né? Agora é a aula de história, tá joia? Na aula de história, nós vamos retomar um pouquinho também sobre a história, né? Sobre as mudanças e permanências, tudo que mudou, tudo que continua, algumas coisas, né, que mudaram, algumas coisas que continuam sendo iguais ao longo do tempo. Algumas mudam, outras permanecem. E nós vamos, com esse estudo, a gente também passa a conhecer um pouquinho da vida das pessoas, né, que vieram antes da gente, que nasceram, que viveram antes da gente. No caso, os nossos antepassados, tá joia? Então, para a gente começar a estudar, então, sobre o conteúdo dessa semana de história, nós vamos ler uma história bem interessante, né, de uma família de Belo Horizonte, né, que teve uma senhora da família que foi contaminada com coronavírus. Então vamos ver como que foi essa história. Família em BH celebra cura de idosa contaminada com Covid-19. Depois de ficar internada por causa do novo coronavírus, a aposentada Maria Augusta Viriato, de 65 anos, está curada. A ida para casa foi uma alegria e tanto. Os profissionais da saúde do Hospital Evangélico em Belo Horizonte prepararam uma surpresa para ela, que foi embora sob muitos aplausos de médicos, enfermeiros e técnicos. E um destes profissionais é a filha dela, Adriana Rodrigues, enfermeira no hospital onde a mãe ficou internada desde o dia 5 deste mês. A enfermeira disse ainda que fizeram o teste na mãe e 24 horas depois veio o resultado positivo para a Covid-19. Dona Maria Augusta afirmou à filha estava cumprindo as orientações de isolamento social, mas mora com 2 filhos e pode ter sido contaminada durante a visita de algum vizinho. Por ser muito querida no bairro, sempre recebia alguém em casa. Dona Maria Augusta está em casa e passa bem. A filha Adriana fez o teste que deu negativo, mesmo tendo tido contato com a mãe desde o primeiro dia que apresentou sintomas da contaminação. Então, olha só, então, né, com um pouquinho da história, né, da Dona Maria, a gente já pôde conhecer um pouquinho da história dela, da família dela, né? Isso até mesmo sem conhecê-la, né? Então, é um relato, né, da filha, né, que também é enfermeira e que contou essa história para o G1, né, que é o portal da Globo, né, de notícias, e deu esse depoimento dessa história. Então, agora nós vamos ver que a partir disso a gente pode conhecer um pouquinho da história, né, da Dona Maria. Se fosse de um outro relato, conheceria um pouquinho da história de outras pessoas também. Então, vocês vão ler esse textinho novamente, tá bom? Com calma, né? Leia 2, 3 vezes, né? O que vocês acharem necessário para poder entender o textinho. Depois de ler, vocês vão marcar as partes principais, ou seja, as partes mais importantes que vocês consideram mais importantes nesse texto, né? Que são as informações mais importantes, tá? Então pode marcar com lápis de cor para ficar melhor, tá? Mais visível. Então a primeira coisa é voltar lá no texto e marcar. Então, se você não for imprimir, tá? Aí você pode copiar as partes mais importantes, tá joia? Porque não é obrigatório imprimir, tá? A letra A. Qual o assunto principal do texto? Ou seja, sobre o que esse texto está falando, né? Qual o assunto desse texto? Letra B. Registre as principais medidas para combater o coronavírus. Nós sabemos que nós devemos fazer algumas coisas, nós como cidadãos, né? E também, né, o governo, né? O Ministério da Saúde deve fazer algumas coisas também, são medidas, né?
para combater o coronavírus. Então, o que você considera que nós devemos fazer? Quais as medidas, nós em geral, como cidadãos e também, né, os governadores, presidentes também devem fazer para combater o coronavírus? Número 2. Laura é uma menina de 10 anos que mora em Belo Horizonte. Leia algumas coisas que ela descobriu lendo um texto do livro didático de sua prima. Antigamente, as pessoas viviam de um modo um pouco diferente. Em muitas famílias, os pais trabalhavam fora e as mães cuidavam dos filhos e da casa. As roupas, por exemplo, eram lavadas à mão em grandes tanques de pedra ou cimento. Em algumas cidades, as mulheres lavavam suas roupas na margem dos rios. Eram as famosas lavadeiras. Esse era um trabalho duro, que levava horas para ser finalizado, mas também um momento de reunião e união das senhoras que lavavam sua roupa em meio a uma cantoria. Olha só, então a Laura, ela leu esse textinho no livro didático da prima dela, um livro de escola da prima dela. E olha que ela descobriu como que as pessoas viviam antigamente, como que era o modo de vida dessas pessoas aí. E ela pôde ver que é bem diferente do modo de vida que ela tem hoje, porque ela é uma menina de 10 anos, né? Então, algumas coisas que foram relatadas neste textinho são coisas que a Laura não presencia hoje mais na vida dela, né? E talvez que ela nem imaginava que um dia pôde acontecer. Então, num pequeno relato, a Laura ficou conhecendo um pouco de como viviam os antepassados dela, ou seja, as pessoas que vieram antes dela. Agora é com você. Deixa eu levantar aqui. Quais benefícios os aparelhos domésticos, como máquina de lavar, forno micro-ondas, liquidificador, trouxeram para o dia a dia? Então, vocês vão ver que lá no textinho que a Laura leu, ela percebeu, né, ela descobriu que as mulheres lavavam as roupas às margens dos rios, ou em tanques de pedra ou de cimento, né? E era um trabalho muito duro, muito pesado, né? Muito difícil, né? Porque necessitava de muita força humana. Então a Laura descobriu isso no textinho. Hoje é diferente. Hoje existem tanquinhos, existem máquinas de lavar, existe secadora de roupa, né? E outros eletrodomésticos que facilitam muito a vida das pessoas, né? O liquidificador, micro-ondas, forno elétrico, panela elétrica, vários, inúmeros, né? Utensílios domésticos, né? Que facilitam muito a vida das pessoas. Então, com tudo isso que foi surgindo, né? Com o decorrer, né? Com o passar do tempo, o que trouxe de bom para a vida das pessoas? Com o surgimento desses aparelhos domésticos, como que melhorou? O que você acha que modificou na vida das pessoas que antes não tinham isso no seu dia a dia? Então, vocês vão responder isso aí para a tia na letra A. Fique ligado. A dica para fazer essa atividade é conversar com seus familiares e pedir a eles que falem um pouco sobre como era a organização do trabalho no tempo de seus avós e como é essa organização hoje. Então, você vai conversar com a mamãe, tá? Então, vocês vão conversar com a mamãe, com o papai, com a titia, com a vovó, né? Com alguém adulto, né? Da sua casa e vão preencher essa tabelinha aqui para a tia. Vocês vão colocar, então, trabalho antigamente e trabalho atualmente. Então, como que era organizado o trabalho no tempo deles, né? Então, pode perguntar quais funções, por exemplo, o que era de obrigação do homem, o que era de obrigação da mulher, o que era obrigação do pai, da mãe, em que eles costumavam a trabalhar, qual que era o trabalho mais comum, como que era realizado esse trabalho, né? Todas as informações que eles puderem passar para vocês de como que era organizado o trabalho antigamente. Os tipos de trabalho, como que eram realizados, o que se utilizava para poder
realizar esse trabalho, tá bom? E depois vocês vão comparar esse trabalho que era realizado antigamente com o trabalho que é realizado hoje. E hoje, como que é o trabalho dessa pessoa como adulto, né? Porque aí ela vai lembrar como que era o trabalho lá na infância dela, que ela lembra que os pais dela realizavam, né? Que os avós realizavam. E como que é o trabalho hoje, que ela realiza hoje como adulto, né? Como que é, que tipo de trabalho que ela realiza, quais são as funções, o que ela utiliza para poder realizar esse trabalho. Então, a pessoa que você conversar, ela vai relatar para você como que era o trabalho, como que ela percebia que era o trabalho lá quando ela era criança, o trabalho que era realizado pelos pais, pelos avós, né? E hoje, como que é o trabalho realizado por ela, porque agora, hoje, ela já é um adulto e já realiza algum trabalho e já sabe falar como que é esse trabalho realizado por ela, tá bom? Então, são dois, antigamente e o trabalho atualmente. Depois, vocês vão fazer a atividade 3. Observe com atenção a imagem a seguir. Essa imagem está mostrando as lavadeiras do Vale do Jequitinhonha. Foi uma foto tirada em 2014. Lembra que lá no textinho que a Laura leu no livro da prima dela, estava falando sobre as lavadeiras que lavavam as roupas à beira, à margem do rio? Então, essa foto aí mostra um pouquinho também. Então, vocês vão observar a imagem e responder. Lavar roupas nos rios é algo comum em sua cidade? Você já viu? Você sabe se isso acontece na nossa cidade? Aí você vai explicar se sim, se não, tá? Na letra B, o que mudaria se as mulheres retratadas na imagem usassem máquinas de lavar? O que mudaria na vida dessas pessoas? O que poderia ser melhor? Como que seria a vida delas se elas, ao invés de precisarem lavar essas roupas nos rios, pudessem lavar as roupas lá na máquina de lavar, lá na casa delas? O que vocês acham que mudaria na vida delas? Então, com esse estudo, a gente pôde conhecer um pouquinho da história de vida, né, dos antepassados, da forma do trabalho dos nossos antepassados, tá joia? E a gente pode comparar com a nossa forma de viver hoje, né? E ver o que tem de diferente, o que tem de igual e aprender um pouquinho, né? Sobre como era antigamente, como é hoje e até aprender a valorizar o que nós temos hoje, que a gente vê que antigamente não era fácil, né? Era uma vida muito difícil, muito dura, né? Pesada. E hoje a gente tem tanta coisa aí para nos ajudar, não é verdade? Então, a aula de história vai terminando por aqui. E vocês já sabem, qualquer dúvida, sempre é só perguntar, tá bom? Um grande beijo para vocês.